com a gente. Vamos bater um papo agora com o deputado Daniel da Agrobom. O deputado Daniel está com a gente aqui direto lá, se não me engano, do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Deputado, prazer em recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Robson Alves, bom dia, Juliana, bom dia a todos aí da Rede Fonte, né? Um prazer imenso estar participando aqui com vocês pela primeira vez na Fonte com você. Sim, estou aqui, né, no Salão Verde, na porta da entrada do plenário, né, a qual está tendo sessão neste momento, né? Eu saí aqui um pouquinho para falar com vocês, mas é um prazer imenso estar falando com você, Robson. Prazer é nosso recebê-lo aqui, deputado, e agradecemos também por parar um pouquinho aí o processo para falar com a imprensa, falar com a gente aqui do estado de Goiás e Brasília, né? Para começar esse bate-papo, como eu disse um pouco, a gente precisa trazer quem entende do assunto, nada melhor que perguntar para um parlamentar com essa história toda do deputado federal Deltan Dallagnol, né, cassado pelo TSE. Aí fica uma pergunta, até falei assim, uma questão de ser leigo, né? Depois de empossado, diplomado, assumir o cargo. Ô deputado, isso não deveria ser tratado na Câmara dos Deputados e com os pares de Dallagnol? Olha, Robson Alves, é o seguinte, como a questão dele, esse ato cometido, os crimes foram anterior à eleição dele, anterior à posse dele aqui na Câmara, isso então é tratado como a eleitoral tratado pelo TSE, né, como ele foi colocado como crime da ficha limpa. Então, tudo que ele fez foi anterior à posse dele, então, a ele ser tomado posse aqui em Brasília, e isso, então, é resolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como qualquer ato praticado por qualquer deputado após a sua posse aqui em Brasília, aí sim, aí iria para o Conselho de Ética, e o Congresso decidiria, então, pela punição ou pela cassação do seu mandato. Mas, então, aí eles estão tratando de crime eleitoral, que ele não poderia ser candidato. Então, foi anterior à posse dele aqui em Brasília, por isso foi tratado ao Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o mandato, então, dele pelos crimes cometidos, segundo o entendimento do TSE. Entendido, tá aí. Agora, o deputado Daniel, o presidente Arthur Lira até se posicionou, dizendo que poderia enviar isso aí para ser discutido na comissão de ética, né? E isso vai ser feito? Olha, eu acho muito difícil ser feito, como eu disse para você, ser tratado isso pela comissão de ética, sendo que foi um ato cometido anteriormente à sua posse. Mas o Lira, como presidente da casa, ele pode tratar isso dentro do Conselho de Ética para verem o que o Conselho de Ética pode fazer, não digo para trazer novamente o deputado aqui para casa, mas até mesmo porque ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas para também poder ou condená-lo de alguma coisa, ou até mesmo justificar, então, a permanência dele dentro da casa, ou porque ele não está hoje como deputado federal. Tá, então, olha, as informações chegando para a gente aqui, para o nosso ouvinte, telespectador, até para a gente ficar antenado e por dentro de tudo o que acontece aí nos bastidores. Juliana de Francesco Antônio com a gente nesse bate-papo, junto com o deputado Daniel da Agrobom. Muito bom dia para o senhor, deputado. Seja bem-vindo aqui na Rede Fonte de Comunicação. Nós temos a informação aqui de que a Câmara instalou a CPI do MST, né, que visa investigar todo esse movimento que acontece aqui no Brasil. O que o senhor pode nos trazer de informações a respeito dessa comissão? Então, a CPI ela é uma comissão de investigação, né, parlamentar. Então, essa questão do MST vai ser muito debatido dentro dessa CPI, não tenho dúvida disso, né? A CPI do MST, eu não estou fazendo parte dela, mas eu sei que é uma CPI muito importante, porque eles irão investigar aquilo que está acontecendo no nosso Brasil, porque o MST estão invadindo terras, estão invadindo propriedades. Então, essa comissão irá investigar tudo isso. Uma vez que existe legalidades para a regularização de terras para essas pessoas que precisam de ter um pedacinho de terra e que queira ser, então, um pequeno produtor. Já existe lei para essas legalizações. Então, a CPI irá investigar o porquê estão acontecendo essas invasões, se elas têm algum tipo de financiamento por alguma empresa ou por algum órgão que esteja investindo, ou até mesmo por algum parlamentar ou empresário. Então, o intuito da CPI do MST é fazer essas investigações e também chegar
aqueles que são os responsáveis por essas invasões, porque invasão é crime. Então é isso que precisa ser investigado. Se essas pessoas que estão invadindo, que tipo de crime eles estão cometendo, porque quem é proprietário não pode ter suas terras invadidas. Quem tem documento e tem provas ali que suas terras são produtivas, não pode ser invadido. As terras que são destinadas para esses movimentos de sem terras, elas vêm por parte do INCRA, o INCRA que determina, para que depois, então, eles possam ser destinados para esse pessoal. E jamais esse pessoal querer invadir terras para depois buscar as suas propriedades. Isso é crime e isso eu tenho certeza que essa CPI irá investigar. E que se investigue, né? Porque o MST é algo esquisito, né? Ninguém se responsabiliza, parece que não tem alguém que vá responder, um CNPJ, é uma coisa mais absurda, mas enfim, a gente vai acompanhar o que vai acontecer nessa CPI. Deputado Daniel, agora falando um pouquinho, né, do seu mandato, primeiro mandato como deputado federal, representando aqui o estado de Goiás, como é que tá as expectativas, o que o senhor tem enfrentado aí e quais as bandeiras que o senhor vai defender pelo nosso querido chão goiano aqui? Então, nós chegamos aqui agora, né, recentemente, em fevereiro, assumimos aqui o nosso mandato pela primeira vez aqui em Brasília como deputado federal. Eu que tinha, então, apenas sido prefeito de uma pequena cidade interior de Goiás, cidade de Bom Jesus, né? Então, assim, estou trazendo para Brasília aquilo que nós aprendemos e vivenciamos ali como prefeito, né? Então, sou um deputado municipalista, né? Estou aqui com uma facilidade muito grande de poder atender os prefeitos, porque vivenciei ali os problemas que todos esses prefeitos têm dentro de seus municípios e estar em Brasília hoje, podendo defender isso e podendo enviar recursos para esses municípios, para mim é muito gratificante, porque vou enviar recursos sabendo da realidade lá dentro dos municípios, porque vivenciei isso. É claro que aqui são muitas coisas que têm sido discutidas, né? Agora, principalmente, de uns 15 dias para cá, que a Câmara tem já começado a colocar a cada dia mais projetos de discussão, projetos polêmicos, né? Como o da fake news, como o arcabouço fiscal, já estão falando aí também de reforma tributária, mas eu estou muito feliz com o meu trabalho, graças a Deus, está correspondendo àquilo para que eu vi realmente para Brasília, que é defender os municípios, defender as nossas bandeiras, como saúde, educação e, claro, agronegócio. Meu nome já leva o nome do agronegócio, Daniel Agrobom. Então, isso é muito importante, a gente está defendendo o agronegócio. Por isso, faço parte da Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária, como também faço parte da Comissão da Agricultura, que é muito importante. E voltando só um pouquinho, falando ainda de CPI, você disse da CPI do MST, mas ontem foi instalada aqui também a CPI dos jogos de futebol, né, que está tudo acontecendo aí, até o Ministério Público de Goiás que iniciou todas essas investigações, a qual nós temos que parabenizá-los, né, e o Ministério Público de Goiás, e eu sendo de Goiás e sendo titular, eu me coloquei como titular dessa CPI dos jogos, e ontem fui eleito também como segundo vice-presidente dessa comissão. Então será uma comissão que nós estaremos atuando ali grandemente, né? Queremos ali fazer com que essa CPI também venha investigar tudo isso que está acontecendo com o futebol brasileiro. Porque o futebol ainda é aquilo que nos dá alegria. Nós temos tantas coisas ruins acontecendo no nosso país, né, em diversos setores, e o futebol ainda é aquilo que nos dá alegria. E nós não podemos deixar que isso acabe, que as partidas de futebol também possam ser manipuladas por jogadores que estão ali infiltrados em meios aos outros atletas para poder mudar os placares dos jogos. Isso nós não podemos aceitar, então essa CPI irá trabalhar muito também para investigar e chegar realmente àquelas pessoas que são culpadas ou que estão incentivando e até mesmo financiando esses jogadores para que eles manipulem os resultados do futebol. Isso nós não podemos aceitar. Precisamos devolver a alegria aos brasileiros, pelo menos aí para torcer para os seus times de futebol. Olha, deputado, deixa eu pegar esse gancho aqui que o senhor trouxe sobre essa CPI. Foi montada, né, a CPI das apostas no Congresso Nacional, né, Juliana? Agora, como que o senhor pretende atuar nessas investigações dessa suposto esquema de manipulação aí dentro do futebol brasileiro, deputado?
Nós vamos, na próxima quarta-feira, nós já teremos reunião da CPI, aonde já vamos trazer vários requerimentos. Nós temos 34 deputados participando, então, dessa comissão. E ali nós já vamos começar a criar nossas pautas. A partir de quarta-feira, nós já vamos começar a criar as pautas as quais nós iremos seguir a toda semana. E eu acredito que as primeiras pautas serão, então, de requerimento de audiências públicas com as pessoas que já estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Que eu vejo que, como eles já estão sendo investigados, eles precisam vir até esta comissão para que a gente possa também partir ali dessas investigações, partindo deles, né, dos jogadores, dos dirigentes que estão, às vezes, envolvidos com isso. E o que nós queremos, que essa CPI tenha a finalidade, não é jamais de prejudicar os clubes de futebol, os times de futebol. Essa CPI, ela quer tirar essas pessoas que estão atrapalhando o futebol, que estão manipulando o resultado. Então, a intenção dessa CPI é trazer esses jogadores, trazer dirigentes de futebol, trazer representantes ou empresários que estão investindo, né, que estão financiando esses manipuladores, que são proprietários de casas de jogos. Então é isso que nós queremos, é chegar realmente àquelas pessoas que são culpadas e a partir daí essa CPI irá montar então o relatório e enviar esse relatório depois que nós chegarmos a essas conclusões para a Justiça, para o Ministério Público, como para a Justiça Federal também, para que ela tome as providências e que bane esse pessoal do futebol, que não deixe que essas pessoas venham atrapalhar então o nosso futebol brasileiro. Tá, então as informações chegando com a gente aqui, eu quero muito agradecer ao deputado federal Daniel da Agrobon, direto com a gente da Câmara Federal, ali do Salão Verde, trazendo informações robustas pra gente aqui, né? Um abraço, deputado, muito obrigado pela participação com a gente aqui na Fonte TV, na Rádio 92.3 FM, e sempre que houver outra novidade, as nossas câmeras e microfones estão abertos aqui para te ouvir. Obrigado, viu? Robson, um prazer é todo meu, você, Robson, Juliana, é um prazer imenso estar participando aqui com vocês e estou aqui em Brasília à disposição de vocês também. Se já a gente estiver acontecendo aqui, a gente pode estar levando aí para vocês, contem com a gente, o nosso trabalho aqui é em benefício dos goianos, é claro que a gente aqui, as nossas decisões vale para o Brasil todo, mas nós somos representantes de Goiás e estaremos sempre defendendo o nosso estado de Goiás aí, todos os 246 municípios, e estamos à disposição de vocês para poder, então, estar informando o que estará acontecendo aqui, principalmente na CPI, a qual a gente estará lá como titular e como vice-presidente também participando dessas investigações. Tá certo, deputado Daniel Agrobon, obrigado mais uma vez, deputado, pela participação com a gente aqui na Rede Fonte.